O silêncio de Carlos Villanova e a morte de 4 homens, a máquina de falsificar, manipular e proteger os culpados em São Tomé e Príncipe. O povo está acordando, mas o sistema continua dormindo. Em São Tomé e Príncipe, há um ditado popular que ecoa nas ruas com força cada vez maior. Um homem manda por um período de tempo, mas Deus Onipotente manda para todo o sempre. Esse dito não é apenas uma frase religiosa, é um alerta moral ao poder político que governa o país num dos seus momentos mais escuros. O massacre de 25 de novembro de 2022, quando 4 cidadãos foram mortos dentro do quartel das Forças Armadas após serem sequestrados de suas casas. E agora? Agora assistimos perplexos à nova armação contra o único homem que teve coragem de enfrentar isso. O advogado Dr. Mick João Bonfim, conhecido como Miquês, está sendo ouvido pelo Ministério Público sob acusação de ter mantido relações com uma menor, sua cunhada. Uma mãe confessa ter mentido. Um suposto namorado admite intimidade repetida, mas nega crime sexual. Nenhuma prova física, nenhum laudo médico, nenhuma gravação. Nada além de versões contraditórias. E ainda assim ele foi detido. O povo santomense tem razão. Isso não é justiça. É vingança institucionalizada. É silenciamento. É manipulação clara de um sistema que age rápido quando quer punir quem fala demais. E desacelera até parar quando precisa julgar verdadeiros criminosos. E no meio de tudo isso, Carlos Villanova, presidente da República, faz o que melhor sabe: nada. Finge ignorância, finge inocência, finge liderança, mas não passa de um homem que escolheu o lado errado da história. Ele sabia tudo, ele viu tudo, ele calou-se diante de tudo. E agora, enquanto tentam destruir Miques com base em falsificações e testemunhos comprados, o povo pergunta alto: até quando vamos permanecer calados? Enquanto o sistema judicial se torna uma ferramenta de eliminação política? A máquina de encobrir crimes, como o poder protege seus aliados. 4 homens morreram, torturados, assassinados, dentro de um quartel militar, e o governo respondeu com silêncio. A Ordem dos Advogados suspendeu quem ousou defender as vítimas. Advogados receberam ameaças de morte. Juízes foram afastados. Testemunhas desapareceram. Provas sumiram. Relatórios ficaram em segredo. E o processo judicial avança a passos lentos, quase imperceptíveis. Já a denúncia contra Mick surgiu do nada. Foi tratada com urgência e já resultou na sua prisão preventiva. Coincidência? Claro que não. Este país caminha sobre 2 leis. Uma para o povo comum, lenta, cruel, injusta. Outra para quem incomoda o poder, rápida, violenta, seletiva. E o presidente Carlos Villanova não é neutro nisso. Ele está envolvido. Ele sabia. Ele calou-se. E seu silêncio não é falta de informação, é conivência política. Seu cargo não é só simbólico. Ele é chefe de Estado. Ele tem responsabilidade sobre o exército. Ele tem obrigação de proteger seu povo. E mesmo assim diz não saber de nada. Só pode estar mentindo, ou é tão fraco que prefere ser marioneta de quem realmente manda, Patrícia Trovoada, ex-primeiro-ministro e verdadeiro mandante de tudo isso. Todos os indícios apontam para ele. Os fatos também, as conexões políticas inclusive. Foi durante seu mandato que o massacre aconteceu. Foi sob suas ordens que Arlés Costa foi retirado de casa à força. Foi seu poder que moveu juízes, manipulou processos e protegeu os militares culpados. E foi ele que, 2 anos depois, garantiu que Miques fosse afastado da Ordem dos Advogados. Não por má conduta, mas por ter ousado revelar verdades incômodas. Trovoada fugiu do país e continua protegido. Villanova permaneceu e também continua protegendo. 2 homens, 2 caras do mesmo mal, 2 líderes que têm medo da verdade. O massacre de 25 de novembro, a mentira que não engana mais ninguém. Em 25 de novembro de 2022, 4 jovens entraram no quartel das Forças Armadas santomenses. Alguns saíram em ambulâncias vazias, outros saíram em caixões. Ninguém nunca soube por quê, ninguém jamais entendeu como, e ninguém conseguiu aceitar a narrativa oficial de golpe frustrado, considerando que os jovens estavam de chinelos, sem armas e sem plano claro de ataque.
O próprio chefe do Estado-Maior admitiu ter sido enganado sobre as circunstâncias das mortes. Após a invasão do quartel e a morte dos jovens, descobriu-se que as provas tinham sido falsificadas, que os culpados andavam soltos, que o processo judicial era manipulado e que juízes eram afastados para impedir decisões autônomas. Pergunto, como pode alguém cometer um golpe de Estado de chinelo? Como pode um ataque planejado terminar com o assassínio de civis desarmados? E como pode um presidente fingir que não vê um massacre dentro de um quartel militar? A resposta é simples, não foi golpe, foi execução, foi assassinato, foi crime doloso cometido sob ordens claras de alguém com poder real, e esse alguém tem nome, Patrício Trovoada. Patrício Trovoada, o mandante que anda livre, apesar de todos saberem. Patrício Trovoada não é apenas um antigo primeiro-ministro, é o rosto do poder obscuro. Foi ele quem esteve no comando durante o massacre. Foi ele quem nomeou ministros, juízas e agentes do Estado. Foi ele quem decidiu qual juiz podia ou não conduzir o processo. E foi ele quem garantiu que a investigação nunca saísse do lugar. Após o massacre, os advogados das vítimas apresentaram uma queixa-crime formal em 12 de 2022, incluindo informações sensíveis e gravatações entre testemunhas, mas até hoje nada foi feito. O Procurador-Geral da República manteve-se calado. O sistema judicial fingiu seguir o processo, mas barrou qualquer movimento sério. E agora surge esta nova estratégia: caluniar miques com base em acusações duvidosas, fabricadas ou manipuladas. Tudo indica que esta é mais uma tentativa de neutralizar a voz mais incômoda do país. E se formos sinceros, essa voz incomoda porque fala a verdade. O sistema judiciário, uma máquina de proteger criminosos. O sistema judiciário em São Tomé e Príncipe deixou de funcionar para todos. Hoje, ele só funciona para alguns. Quando é miques, tudo se move depressa. Quando é um militante com acusações reais de abuso sexual, tudo some. Quando é um político com provas contra si, tudo fica em suspenso. Quando é um militar que viola direitos humanos, tudo passa despercebido. Isso não é justiça, é conluio, é corrupção, é uso do sistema como instrumento de eliminação de dissidentes. A juíza responsável pela instrução criminal enfrentou pressões e ameaças após pronunciar os acusados por crimes que eles não cometeram. O advogado do único sobrevivente foi afastado da Ordem dos Advogados, segundo o jornal Telanon, como forma de intimidar outros profissionais. E miques foi punido antes mesmo de qualquer julgamento real. Teve sua licença suspensa por 2 anos, impedindo-o de continuar defendendo oficialmente as vítimas. Mesmo assim, ele continuou a trazer provas à tona dia após dia através das redes sociais. E agora surge uma nova acusação, uma denúncia grave, sem provas reais, vindo de testemunhas duvidosas. Coincidência? Duvido muito. O relatório da CEEAC. A verdade é que deveria ter saído há tempos, em 3 de 2023. A CEEAC, Comunidade Econômica dos Estados da África Central, finalizou um relatório sobre o caso. Segundo fontes próximas ao processo, ele trazia conclusões duras e inaceitáveis para o atual governo. E desde então, esse documento permanece em sigilo. Manifestações em Lisboa e Londres gritaram por transparência. Advogados moveram ações legais para obrigar o Estado a mostrar o conteúdo do documento. Mas a lei interpretativa e legal foi aprovada para travar essas iniciativas. O povo tem razão. Não precisamos ler o relatório para saber o que ele diz. Sabemos quem são os culpados, sabemos quem ordenou a morte desses jovens, sabemos quem inventou a narrativa de golpe de Estado. Estamos cansados de policiais que fingem ser juízes. Estamos fartos de juízes que fingem ser independentes. E estamos fartos de um presidente que finge não saber de nada. A diáspora clama por justiça que nunca vem. Enquanto isso, manifestações da comunidade santomense em Lisboa e Londres ganham força. Empunham faixas com a frase "Massacre de 25 de novembro de 2022". Exibem fotos das vítimas, gravam vídeos que viralizam e clamam por justiça internacional. No entanto, a CPLP, a União Africana e a ONU mantêm-se caladas. Nenhum representante veio ao país interrogar os responsáveis. Nenhuma comissão independente se mobilizou para investigar. Nenhuma entidade regional ou global questionou o presidente, o antigo PM ou a ministra da Justiça. Nada. E enquanto isso, membros da diáspora denunciam que o país inteiro está esquecido, abandonado à beira do colapso ético e jurídico. A nova armação: criminalizar quem incomoda.
Há uma linha tênue entre justiça e vingança. Aqui em São Tomé e Príncipe, cruzamo-la há muito tempo. A mãe da menor confessou à filha mais velha, esposa de Miques, que mentiu sob pressão ou manipulação externa. O namorado da menor admite ter dormido com ela diversas vezes, mas nega relações sexuais, o que mina totalmente a credibilidade da denúncia principal. E mesmo assim, Miques está preso. O sistema agiu depressa. As autoridades estão ansiosas. O Ministério Público moveu céu e terra para ouvi-lo. Enquanto Miques João é investigado e detido sob acusação duvidosa de crime sexual, sem provas concretas e com depoimentos contraditórios, outros nomes envolvidos em casos graves seguem livres, soltos e protegidos por um sistema que só age contra quem incomoda. 2 deputados, Elísio Teixeira, da bancada parlamentar da ADI, e Arlindo Barbosa, vice-presidente da Assembleia Nacional pelo MLSTP-PSD, foram alvo de denúncias públicas há meses e até anos, mas nada foi feito. Acusações pesadas pairam sobre eles. Testemunhos surgiram, vozes se levantaram, mas o Ministério Público não moveu um dedo. A Ordem dos Advogados não tomou posição e os partidos políticos fingiram que nada aconteceu. Como pode isso ser possível? Como podem esses homens andar soltos, participar de sessões parlamentares, viajar, falar na televisão, enquanto Miques é ouvido como criminoso? Isso não é justiça, é impunidade seletiva, é proteção política, é uso do Estado para esconder figuras suspeitas. Silva Cravide não saiu de cena. Se o povo santomense ainda duvidava do nível de corrupção e manipulação no topo das nossas instituições, basta olhar para o caso de Manuel Silva Cravide, até então presidente do Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe. Sim, o mesmo homem que comanda o poder judiciário do país foi acusado publicamente de ter mantido relações com uma menor há mais de 20 anos. Ele apenas mudou de posição. Acusado publicamente por advogados e figuras envolvidas no caso do massacre de 25 de novembro, ele é apontado como parte ativa no jogo sujo de manipulação judicial, afastamento de juízes neutros, proteção a criminosos e obstrução do acesso ao relatório da SEAC, documento essencial para esclarecer as responsabilidades reais por trás das mortes dos 4 jovens no quartel militar. Nada aconteceu. Apenas um afastamento formal da sua posição, enquanto todos sabemos, ou ao menos desconfiamos, que ele continua influenciando decisões-chave, protegendo interesses. Não deixem que usem uma criança para matar a verdade. Enquanto isso, os verdadeiros criminosos andam livres. Enquanto isso, o mandante vive tranquilo longe do país. Enquanto isso, o presidente faz-se de surdo. E enquanto isso, o povo sofre. O povo cala-se. O povo é burro, como alguns dizem, mas o povo vai acordar. Porque o povo tem memória. Porque o povo tem dignidade. Porque o povo já não aguenta mais mentiras institucionais, protegendo interesses. Este não é apenas o caso de Miques. É o caso de um país inteiro, de uma democracia quebrada, de um sistema judiciário dominado, de um povo que merece mais. Chegou a hora de confrontar a prisão de Miques com base em depoimentos contraditórios e fragilizados. A omissão de Carlos Villanova, que não pode ser aceita como ingenuidade, mas como cumplicidade explícita. A proteção a Patrícia Trovoada, que tem evitado investigações a partir de seu exílio voluntário no exterior. Aos santomenses, acordem, reconheçam que estão sendo manipulados por quem deveria protegê-los, peçam explicações reais, pressionem por justiça, exijam transparência, mostrem ao mundo que não somos um país de covardes. As autoridades internacionais façam algo, não fiquem caladas diante de um massacre, não sejam cúmplices do silêncio. A comunidade internacional não serve para assistir ao sofrimento em silêncio, ela existe para intervir, para cobrar, para proteger, para defender direitos humanos. Mas onde está a CPLP? Onde está a ONU? Onde está a Anistia Internacional? Nada. Silêncio. Invisibilidade. Quando o relatório da SEAC foi concluído, todos esperaram respostas, mas o Estado encontrou formas criativas de manter o documento em segredo. Desvios legislativos, leis ilegais, obstrução institucional. E o mundo segue quieto. A CPLP não moveu montanha. A União Europeia não se pronunciou. Portugal olha, mas não age. E o povo santomense está sozinho. Mais uma vez, ao presidente Carlos Villanova, você não é isento, você tem sangue, você tem responsabilidade, você tem que responder. Ao ex-PM Patrícia Trovoada, você não escapará para sempre.
a verdade vai sair, e quando ela vier à tona, você será chamado a prestar contas. E Amix João, você não está sozinho, você representa muita gente. Você arriscou sua vida por justiça. Você não vai cair sem que o país veja o quanto isso custou. E tem mais, partilhe este vídeo com amigos ou nas redes sociais. Quanto mais pessoas assistirem, mais conseguimos crescer juntos e trazer conteúdos ainda melhores para vocês. Por último, mas não menos importante, clique no botão de inscrever-se para seguir o canal OKA no YouTube e ficar por dentro de todas as novidades. Cada like, comentário e compartilhamento faz toda a diferença para continuarmos evoluindo.